A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos à lição número 8 da revista Conectar, a revista dos jovens da editora Betel, e o tema neste domingo é a mordomia do tempo, administrando os dias com sabedoria. Meus irmãos, eu tenho uma questão. Foi solicitado por um irmão inscrito no canal, se eu não me engano, Jade Martins. Se tiver errado, meu irmão, me perdoa. Ele pediu para ver a possibilidade de disponibilizar os slides e perguntou até se queria, se eu venderia os slides. Eu não vendo, tá? Então, assim, eu farei o seguinte: eu vou disponibilizar no comentário, vou fixar no primeiro comentário, tá? E aí os irmãos podem entrar lá e baixar, tá? Lembrando que isso aqui é uma síntese, tá? Aí na aula lá, a irmã vai ter que ir tópico por tópico, mas se ajuda, né, eu vou disponibilizar para os irmãos baixarem, tá bom? E o que eu vou cobrar é oração, vocês oram por mim, lembra do meu nome lá, ó, diante do trono do Senhor, né, irmão Salatiel, tá bom? Aí Deus abençoe. Assim que eu subir o vídeo, aí eu vou colocar lá, tá bom? Então vamos para a nossa lição. A, a gente começa, quando a gente fala de tempo, tempo é algo muito complexo dentro da ciência humana, né? Por quê? Cada área de conhecimento pensa no tempo de uma forma diferente. Por exemplo, lá nas exatas, na matemática, na física, o tempo ele é calculado. Já em outras áreas, como lá nas ciências humanas, nas ciências sociais, o tempo é visto sob uma ótica da vivência do ser humano, da rotina, do dia a dia do ser humano, né? E se formos para outras áreas, o tempo vai ser visto como uma questão de etapas, de ciclos, mas e se formos para o campo da teologia, nós vamos ver, e aí a nossa teologia vai ver que o tempo é linear, ou seja, está correndo um tempo que desencadeou desde o início da eternidade e tem um fim determinado por Deus, né? E se formos falar do tempo com relação a Deus, né, o tempo de Deus é o aion, né? Ele está no aion, ou seja, é um tempo da eternidade, não dá para mensurar isso. Enfim, é uma complexidade falar de tempo. Dessa forma, a lição vai trabalhar a questão do tempo aqui sobre a questão de nós administrarmos o nosso tempo, o nosso dia a dia, para que possa ser produtivo, para que possa ser plausível a uma vida digna, santa diante do nosso Deus. E o tempo é usado também como uma forma de adoração a este Deus. Amém? Pois bem, o tempo é uma dádiva finita, assim como recursos naturais ou materiais. Nosso tempo é finito, ou seja, ele tem fim. Ele acaba para nós em algum momento. Desde que nascemos, já começa uma contagem de tempo. Desde a concepção, aliás, já começa uma contagem de tempo para nascer. Ao nascer, vem os anos e assim vai até o último dia de vida da pessoa. Dessa forma, Deus aloca esse tempo, né? Há uma alocação divina onde Deus ele coloca esse tempo para todos os homens. E aí vem uma questão, né? Se o tempo é finito, ele tem que ser usado de uma forma intencional. Por que que eu acordei hoje? Então, eu acordei hoje, eu tenho trabalho, daqui a pouco eu tenho que comentar esse vídeo, eu tenho outras atribuições para a questão da minha família, enfim, intencionalidade, isso faz parte da vida de uma pessoa e especialmente de um crente que tem um propósito, que tem uma vida ativa na questão de responsabilidades. Com isso, nós temos que ver o seguinte, ó, o tempo é dado para fluir, o tempo é dado para ter uma objetividade a qual possa ser útil. Mas tem gente que utiliza o tempo de uma forma na experiência terrena, de uma forma improdutiva, deserto, areia, né? Não serve para nada. Passa-se os dias, passa-se as horas,
passa-se semanas, meses e anos e não produz nada. Então, o tempo, ele tem essa intenção, tem que ser colocado dentro de uma intenção produtiva. Dessa forma, o mandato de Deus, vem o seguinte: aproveitando o tempo ao máximo e de maneira produtiva, pois os dias são maus. Efésios 5:16. O mordomo não é dono, ele administra o recurso com o propósito de glorificar o Criador. Então, dentro desse tempo, esse tempo deve ser utilizado nas questões produtivas, na questão produtividade pessoal, produtividade familiar, produtividade eclesial, ou seja, da igreja, produtividade espiritual, os devocionais, a vida com Deus, as orações, os jejuns, a leitura da palavra. Tudo isso entra dentro de uma vida produtiva. Amém? Seguindo adiante, nós temos o paradigma da mordomia. E aí vem o seguinte, gastar versus investir. E aqui nós vamos ter uma questão. Gastar e desperdiçar vem dentro de uma questão. Primeiro, o foco nas coisas da terra. Quem gasta, quem desperdiça tempo, sempre está focado em coisas passageiras, em coisas que são fúteis, coisas que não são relevantes, não trazem edificação. E quando eu falo edificação, é edificação em todos os aspectos, tanto na vida pessoal, vida familiar e vida espiritual. Dessa forma, quais as atividades que focam ou que desperdiçam o tempo da gente? As redes sociais, os sites, os entretenimentos, os jogos, a questão de a vida das pessoas famosas, o observar a ostentação das pessoas, e assim a pessoa passa horas, numa rede social, e quando ela vê, o tempo já passou e ela não produziu nada, e ela sai dali pior do que entrou. E aí qual é o resultado? Aí vem a ociosidade, a ociosidade, porque existe uma ociosidade criativa, que é quando você trabalha e aí você dá uma pausa, Você dá uma pausa para fazer algo que despressuriza a mente, algo que envolve qualidade de vida, atividade física, talvez assistir um filme bom, talvez sair com os irmãos, uma comunhão com a família, ou seja, coisas que nos traz alguns benefícios para nossa alma, para nossos sentimentos, para os nossos relacionamentos. E aí vem uma questão, porque com essa ociosidade sem valor agregado, a beleza passa e o dinheiro acaba. Então, dentro dessa ociosidade, depois de desperdiçar o tempo, pode vir outras coisas, Pode vir ansiedade, porque vem, isso não sou eu que estou dizendo, a psicologia diz que quando uma pessoa fica muitas horas nas redes sociais, essas pessoas depois começam a sentir a ansiedade. Então, isso traz muitos malefícios. A outra questão já é positiva, que é o investir e o edificar, e o foco é nas coisas de cima. E quando fala aqui sobre as coisas de cima, conforme Colossenses 3:2, a gente tem que observar outras questões. Como é que está o nosso aperfeiçoamento pessoal? Estamos estudando? Estamos trabalhando? Estamos tendo um tempo para Deus? Estamos meditando na palavra? Temos exercitado alguma atividade ministerial na igreja, ajudando, cooperando? Então, isso é muito sério. E aí, as atividades típicas, atividades que edificam a vida e glorificam a Deus. Então, é aquela atividade que pode até no final do dia estar cansado, mas foi revigorante na questão de que você cumpriu o propósito, você cumpriu o objetivo, você contribuiu para a igreja local, você contribuiu para a sua família, ou seja, existe um resultado positivo. A outra questão, dentro desse investir e edificar, é o resultado, o acúmulo de tesouro no céu. Quando nós somos produtivos no campo espiritual e seguimos a palavra de Deus na questão de administrar
a nossa vida, isso agrega acúmulo, tesouro, ou acumula tesouro no céu. E isso edifica a nossa vida espiritual. E aí, a oração de Moisés, lá no Salmo 90, no verso 12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então, esse contar os dias é administrar os dias de uma forma que, nesse buscar, o homem entenda, compreenda e crie uma rotina, uma disciplina para que Deus possa trabalhar na vida e dar essa sabedoria. Tiago diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Então, dessa forma, nós alcançaremos um coração sábio. Amém? Seguindo adiante, nós vamos para as 3 dimensões do tempo. E aí eu vou só arrumar aqui, pronto. As 3 dimensões do tempo. Primeiro, a gente tem que observar essa questão do passado, presente e futuro. Lá no Salmo 90, verso 2, vem essa questão, né, de nós dividimos o tempo e Deus está acima dele. Então, nós podemos organizar nosso dia, mas é Deus que vai trazer para nós a concretização disso. Então, se isso é feito dentro de uma intencionalidade, se isso é feito dentro de uma objetividade de propósito, Deus observará e ele dará um bom resultado para nós. Ele nos abençoará para que tudo que nós empreendermos naquele dia possa ser concretizado. Dessa forma, o passado está trancado, ele já passou. Não tem como, é pretérito. Não tem como eu tentar mudar o passado, ninguém consegue. Né? Já aconteceu e não podemos mudá-lo. O futuro ainda nem existe. O futuro não existe. O que pode acontecer é ter uma visão, pode ter um rascunho do que seria o futuro, daquilo que o homem projeta, mas ele ainda não existe, nós não sabemos o que nos aguarda. Dessa forma, a única coisa que está nas mãos dos homens com relação a essas 3 dimensões do tempo é o presente. O presente está em nossas mãos, é o único sob nossa administração ou sob nossa mordomia. Então, baseado nisso, o presente ele está aí para construir, mas também para reconstruir. Eu não tenho poder sobre o que aconteceu no passado para mudá-lo, mas eu tenho poder na questão de definir o futuro no presente. Pecou lá no passado, mas no presente tem perdão. Errou, cometeu erros no passado, mas no presente tem uma forma certa de iniciar, começar de novo, da maneira correta. Ou seja, o presente ele consegue iniciar ou reiniciar uma nova vida. E assim o futuro pode ser melhor, o futuro pode ser mais prazeroso e pode ser mais de sucesso. Dessa forma, passado, presente e futuro. Nós temos a única coisa que temos em nossas mãos é o presente. E esse presente tem que ser utilizado da melhor forma. E a palavra presente é isso mesmo. É algo dado todos os dias a nós. E aí, o que faremos com esse presente? E aí entra nossa responsabilidade, a nossa administração e mordomia. Seguindo adiante, nós temos abrindo mão do controle. O passado, ressignificar e aprender, entregar as falhas. Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar. O passado é isso, já aconteceu. Aconteceu erros, aconteceu decisões erradas, nós consertamos isso no presente, entregamos ao Senhor e Ele vai ressignificar isso. Os jovens escutam muito isso na universidade, nas escolas, especialmente no ensino médio, né? A palavra ressignificar. E essa palavra ela é importante, ela não é ruim não, é uma palavra boa, né? Ressignificar significa que algo precisa ser mudado. Então, diante de erros que nós fizemos, nós podemos ressignificar isso em Deus e assim aprender e conduzir a nossa vida de uma forma mais propositiva, santa e ordeira.
Dessa forma, o futuro está nas mãos de Deus e debaixo da sua soberania, conforme Daniel 2:21. A confiança ao cuidado divino, confiar no Senhor, que Ele tem planos maravilhosos para nós, que Ele pode trazer à existência aquilo que está nos nossos corações, os nossos sonhos, os nossos projetos. E aí vem, Jeremias 29:11. Eu sei o pensamento que eu tenho de vós. É Deus falando, e aí vem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, Deus tem sempre o melhor para nós. Deus está no seu ser, Ele está sempre com algo de bom para nós. E Ele tem um objetivo, dar um fim daquilo que nós esperamos, e Ele até surpreende a gente, fazendo muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Dessa forma, a gente vem para o presente, o princípio do maná. A lição vai falar sobre o maná. E aí, ela vem falar sobre o maná, sobre a questão do objetivo de Deus de dar todos os dias uma porção para o povo de Israel ali no deserto. O presente é o único tempo que realmente administramos, nós já falamos sobre isso, está em nossas mãos. É dado todos os dias, quando acordamos, esse presente está em nossas mãos. E aí entra a nossa responsabilidade. Nós vamos zerar esse diário, ou vamos zerar a meta do dia, aquilo que nós planejamos, aquilo que está sob nossa responsabilidade, nossos compromissos, é dado todas as manhãs. E aí, ao final do dia, nós temos que ter esse resultado. Nós zeramos, como se fosse um jogo, né? Que ao final você concluiu todas as etapas. Ao final do dia, concluímos. Ao final do dia, quando fazemos nossa oração na nossa cama e nós agradecemos a Deus, será que o resultado foi positivo? E aí entra a nossa disponibilidade. A provisão, a explicação aqui do maná, lá de Êxodo 16, do verso 18 ao 20. O maná devia ser consumido no mesmo dia, não podia ser guardado ou estocado. O tempo funciona da mesma forma. O Senhor estava utilizando uma pedagogia, ou seja, ele estava ensinando pessoas que eram escravas agora dependerem de Deus. Por isso, Deus mandava todos os dias o maná, para que esse povo compreendesse que a provisão vem de Deus, que Deus está com eles todos os dias, para que não entrasse no coração deles aquela questão de que não, eu tenho comida amanhã porque eu estoquei hoje. E aí é o meu trabalho de colher. Eu fui lá e colhi maná demais, eu e minha família colhemos maná demais. Então, amanhã nós teremos porque eu me esforcei mais. E o Senhor não queria isso. O Senhor colocou de uma forma a ensiná-los que todos os dias o Senhor daria a provisão, que eles dependessem desse Deus todos os dias ao olhar para o céu e ver o maná cair. Dessa forma, o Senhor ensina que nós devemos esperar nele, aguardar nele, porque todos os dias ele cuida de nós. Não vos inquieteis pelo amanhã, pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. A dependência completa da providência diária é fundamental. O amanhã não nos pertence. Olha a setinha aí, Nós não temos o controle sobre o amanhã. O futuro não nos pertence, está nas mãos do Senhor. O Senhor sabe tudo. E dessa forma, Ele quer que nós dependemos dele todos os dias. Avançando, nós temos uma questão aqui. A lição vai falar sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos. Deixa eu colocar aqui, pronto. E aqui, quando a Bíblia relata isso, e aí no Novo Testamento especialmente, a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego. E aí as palavras são muito focadas dentro daquilo que é da cultura grega. E quando a Bíblia fala Cronos ou Kairos, né, nós temos que compreender que quem foi Cronos? Quem foi Kairos? Né? E aí, Cronos está dentro da mitologia grega, que faz parte da cultura grega, que adentrou a linguística. Né? E aí, o Cronos era um titã,
né? E aí alguém pode até me reprovar. Ah, o irmão está falando de escola bíblica e vem com um negócio de mitologia, de filosofia. Não, não é isso. O foco é a palavra, o foco é a centralidade da Bíblia. Entretanto, nós, de uma forma mais ampla, nós conseguimos explicar aquilo que está dentro da Bíblia e trazendo um aspecto cultural e histórico. Dessa forma, aqui envolve uma questão cultural e linguística. Então, nós vamos na origem das coisas. E há uma explicação plausível com isso. Pois bem, Cronos era um titã. E dentro da mitologia grega, né, ela vem do seguinte, que Cronos, ele mata seu pai, usando uma foice, ele castra o pai, e ao castrá-lo, ele assume o poder, o governo, né, do universo. E dessa forma, ele começa a também engolir todos os filhos dele que nascia, porque houve uma profecia que ele seria morto por um dos seus filhos, que aconteceria uma tragédia na vida dele. Então ele começa a engolir os filhos. Cada filho que nascia, ele engolia. Lembrando que isso aqui é mitologia. E dessa forma vem a expressão: o tempo devora tudo. Então, dentro desse aspecto, o Cronos, esse titã, ele passa a engolir seus filhos para que ele governe sempre e não tenha sucessor ou ninguém faça com ele o que ele fez com o pai. Dessa forma, nós vamos ter uma outra questão. Eu não vou me aprofundar na mitologia. Esse é o Cronos, né? O tempo cronológico, sequencial, o tempo que consome, é o tempo que tudo é finito, vai acabar, é passageiro. Ele é quantitativo. Então, no Cronos, eu tenho um tempo quantitativo. É o dia, é a hora, é o dia, é a semana, é o ano. Ou seja, eu tenho uma questão, uma realidade na qual nós operamos diariamente. Então, isso aqui é a questão do Cronos. E o Kairos? O Kairos é outro deus. O Kairos é o tempo oportuno. E eu quero que você foque nessa imagem do Kairos. Ó. O Kairos ele tem essa aparência, que é as asas, que significa que as oportunidades que advêm são oportunidades que aparecem muito rápidas. E aí tem outra questão, que ele tem uma balança nas mãos. Significa que as oportunidades também, elas devem ser julgadas por nós com equilíbrio, que se realmente vale a pena. Então, ela é rápida e nós temos que ter essa disposição de julgar as oportunidades, se são boas, se são ruins. E ele é careca, mas ele tem um tupete. E aí, isso aí tem um significado. Significa o seguinte, que o tupete é a oportunidade. Ela sempre surge à nossa frente. E nós temos que agarrá-la, né, quando ela chega até nós. Entretanto, se ela passar por nós, nós não conseguimos pegar. Tá vendo que é careca atrás? Eu não consigo pegar, né? Então, dentro dessa explicação do Kairos, né, envolve essa questão do tempo oportuno. E aí, dentro do cristianismo, nós temos essa questão que esse tempo oportuno é o tempo qualitativo. É um tempo que advém sobre nós, sobre oportunidades. E essas oportunidades, elas trazem qualidades para nós. E nós temos que ter sabedoria e conhecimento para agarrá-la, para pegá-las, e assim possa ser úteis. E Deus, ele disponibiliza exatamente isso, oportunidades para os homens. E os homens têm que julgar essa dádiva de Deus. E quando julga, eles têm que ter ciência que é o melhor, que é o bom, que é o excelente, que é aquilo que está no coração de Deus. Dessa forma, não espere o tempo Cronos ficar bom, conforme Eclesiastes 11:4. Pregue tempo e fora de tempo, conforme 2 Timóteo 4:2. Então, as oportunidades, elas virão sobre nós. E nós não podemos ficar presos ao Cronos, porque o Cronos, ele acaba, o Cronos é finito, mas as oportunidades também são passageiras. Se nós não agarrarmos essas oportunidades,
e especialmente as que o Senhor nos manda, nós podemos perder e fracassarmos, né, na nossa vida. Espero que os irmãos tenham compreendido essa parte. Não dá para aprofundar muito, mas o que eu posicionei é o suficiente para explicar sobre Kairos, Cronos e Kairos. Amém? Dessa maneira, a gente avança e aí vem o mito que todo mundo, né, ou uma grande parcela das pessoas falam, né? Eu não tenho tempo. E aí tem um sintoma da falta de tempo, né? A causa real, falta de planejamento. E aí vem a ineficiência. Quando eu não planejo o tempo, eu entro em uma ineficiência, ou seja, eu não sou produtivo. Eu passo a gastar esse tempo de uma forma errônea, de uma forma tola. E aí vem uma outra causa real, ó, as prioridades desalinhadas, né? E aí nós começamos, dentro desse sintoma da falta de tempo, as pessoas começam a postergar as coisas. E aí elas fazem o seguinte, ó, elas fazem um desalinhamento. Em vez de priorizar coisas produtivas, elas priorizam coisas de futilidade. E elas gastam o tempo da futilidade. Depois elas tentam correr atrás do prejuízo daquilo que elas perderam. Para tentar correr, é o trabalho da faculdade, é o trabalho da escola, um compromisso que tem que ser feito na questão da saúde, é o compromisso que tem que ser feito com relação ao trabalho. Então, as pessoas perdem tempo com futilidade, depois elas tentam fazer um alinhamento, mas já está desajustado. E aí, quando está desalinhado, não tem como, né, recuperar isso, porque o tempo passa. Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. Albert Einstein. Então, essa é uma grande verdade, né? O tempo é dado a todos. Agora, a diferença está na administração, está na mordomia. Como estamos utilizando esse tempo? Aí é uma questão individual, pessoal e subjetiva. Avançando, nós temos uma equação do tempo de qualidade. E essa equação ela vai da seguinte forma, ó, tempo alocado é o tempo que temos, vezes intencionalidade, mais foco, mais propósito. Então, o tempo alocado nós já temos, as 24 horas. Qual é a intencionalidade desse dia, dessas 24 horas? Né? O que nós vamos fazer? E aí entra, dentro dessa intencionalidade, entra a nossa nossa iniciativa, né? Eu vou começar por aqui, né? Olha, isso aqui é importante. E aí vem o foco, porque durante o cumprir dos objetivos, nós podemos perder o foco. Podemos largar por um momento e ficar horas e horas na rede social, podemos largar um momento e aparecer alguém para conversar coisas que não são agradáveis e as horas passam e perdemos o foco. E a questão, dentro dessa matemática, dessa equação, temos o propósito, né? E o propósito é, ao final disso tudo, nós temos que chegar a um resultado, e esse resultado positivo. E aí, toda essa matemática, tempo alocado vezes intencionalidade mais foco, mais propósito, é igual a tempo de qualidade. O tempo de qualidade é quando tudo isso chegou a um resultado positivo. Dessa forma, vem a questão do erro, ó, achar que qualidade é sinônimo de um grande número de horas ou presença física com a mente em outro lugar. É o que eu falo sempre nas aulas, né? No colégio, eu falo assim, olha, vocês estão aqui de corpo presente ou estão verdadeiramente aqui, corpo e mente, ouvindo, aprendendo, estudando. Então, tem essas questões que tem gente que pensa, não, eu vou ficar tantas horas fazendo isso, mas não está fazendo com o coração, não está fazendo com a mente, e acham que por ter ficado muito tempo ali, já tá bom. E não é dessa forma. Isso acontece muito quem está estudando para concurso, né? Às vezes fica horas e horas vendo uma videoaula, mas não tem é um estudo passivo, né? Está ali na passividade, não tem uma questão mais ativa, né? E aí passa-se o tempo e a pessoa ela se ilude, acha que aprendeu, mas não aprendeu nada.
apenas ficou ali passivamente. E aí vem a questão da verdade, ó, poucas horas com entrega intensa e total valem mais que muitas horas de ociosidade desatenta. Então, saber se conhecer, quanto tempo aguentamos dentro de uma determinada atividade, né? Entender, ser propositivo, né? Buscar se conhecer, como que eu aprendo, como que eu resolvo uma questão, como que eu lido melhor dentro de uma situação, porque dessa forma nós seremos mais objetivos, e aí não prolixo, né? Não longânimo, não na questão de demorar demais em uma coisa, né? Ficar rodeando toco, né? Então a gente tem que se conhecer nessa questão, para que não entre em nós essa ociosidade, né, do desatento, né, perdendo foco e outras coisas mais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer isso. Ele quer um coração inteiramente voltado a ele. Tem gente que faz oração, mas a oração é um rito. Ela não tem uma... As pessoas não estão orando com o coração, não estão orando com verdade, com intenção. Fazem por intenção, apenas como um ato de cerimônia, ou um cerimonial. Dessa forma, a gente avança, e ao avançar, nós vamos falar sobre o princípio do filtro, né? Buscar primeiro. Em todas essas coisas vos serão acrescentadas. E dentro desse círculo aqui, eu tenho no centro o reino de Deus e a sua justiça conforme Mateus 6,33. E em volta, todas as coisas. Então, dentro dessa ideia, se nós tivermos o reino de Deus implantado em nós, da nossa intencionalidade, da nossa devoção, as demais coisas elas virão, serão atraídas, elas chegarão até nós. Então, dessa forma, se nós entendermos isso, nós entenderemos uma questão de que Deus cuidará de nós. E assim, ó, a ação elimine o fútil. Quando escolhemos o certo, a melhor parte não nos é negada, assim como na história de Marta e Maria. Lá em Lucas 10, 41 e 42, a gente vai ver as duas irmãs, né? Uma aos pés do Senhor e a outra muito atarefada, correndo para lá e para cá, e chateada porque a outra irmã não está ajudando. Então, dessa forma, o Senhor responde: olha, ela escolheu a boa parte. Então, que nós possamos escolher a boa parte, que é o nosso Deus, a sua justiça, ele em primeiro lugar. As outras coisas vão chegar até nós, porque o Senhor fará isso, porque ele é misericordioso. Dessa forma, nós chegamos aos 4 pilares da gestão do tempo. Primeiro, nós temos que ter o planejamento. Começou o dia, ou o dia anterior, o que nós vamos fazer? Né? Qual é o plano? Né? A definição clara de objetivos e metas. É estudar, é trabalhar, são as duas coisas. É a atividade física, é o momento com a família, os nossos compromissos na igreja local. Então, essas coisas têm que estar muito bem definidas dentro do planejamento. A outra coisa é a priorização, né? Identificar o grau de importância, o essencial, o importante e o acidental. Saber que dentro do planejamento, nós podemos sim fazer um plano para o dia, ter uma agenda para o dia, mas pode ser que aconteça coisas acidentais, pode ser que aconteça uma intempérie, uma contingência, e assim a gente pode ter alguma dificuldade, mas é possível reajustar, é possível, dentro de um planejamento, remarcar e assim cumprir o objetivo, mas nunca desistir. E aí o 3 é a execução, colocar em ação o planejamento com foco, sem distrações. Então, essas distrações, elas são problemas, elas são problemáticas. Por quê? Porque muitas das vezes a gente até está focado em algo, mas às vezes deixou ali, tá estudando, mas deixou ali a rede social aberta, deixou o celular próximo, tocando ali, aparecendo, a tela acendendo, chegando mensagens, os stories bombando, aquela coisa toda. Nós temos que ter ciência disso, que as distrações elas podem vir. E sabendo que elas vêm, nós temos que nos preocupar com essa execução. E
nessa execução é tirar aquilo que possa tirar possa roubar o nosso tempo, roubar a nossa atenção, roubar nosso foco. E o 4 é a revisão, né? Avaliar o que foi realizado e ajustar a rota. Ao final do dia, verificar, conseguir realizar tudo? Não, faltou isso, amanhã nós tentamos de novo. O importante é que isso tem que estar dentro do nosso, da nossa mordomia, da nossa gestão de tempo. Dessa forma, a gente consegue ter um propósito e um resultado sempre positivo. Então, esse é o motor da mordomia: planejamento, priorização, execução e a revisão. Dessa maneira, a gente conclui da seguinte forma: a arte da mordomia administrando os dias com sabedoria. Administrar o tempo com sabedoria não é apenas uma técnica de produtividade, é um ato de fé e obediência à palavra de Deus. Aqui nós estamos falando que as pessoas devem viver uma vida frenética de agenda, de compromisso, compromisso, compromisso. Não. É saber que desse tempo dá para colocar um momento de entretenimento, de lazer, um momento de cuidar da saúde, um momento de trabalhar, um momento de estudar, um momento de comungar com os irmãos na igreja local, um momento de entrar em comunhão com o nosso Deus, na nossa particularidade. Então, isso é toda a nossa mordomia, toda a nossa administração. Dessa forma, ao reconhecer a soberania de Deus sobre o tempo, cada dia planejado se torna uma ferramenta para agradar e glorificar o Criador. Então, espero que, de alguma forma, meus irmãos, eu tenha contribuído para a sua aula. Deus abençoe, que o Espírito Santo use a sua vida, que você seja um canal de bênção diante da sua classe no próximo domingo. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor.